E aí, pessoal? Vamos ler então o problema de número 6, que diz o seguinte: Gabriel recebeu da empresa uma determinada quantia em dinheiro para realizar uma viagem a trabalho. Da quantia total recebida, ele gastou metade com combustível, depois ele gastou 2/5 do restante com o pagamento dos pedágios, R$ 70 com alimentação, e no final da viagem, ele devolveu à empresa a quantia equivalente a 1/8 do total recebido. O valor total gasto por Gabriel nessa viagem foi igual. Então, vamos para a solução. O problema fala, então, que com combustível ele gastou metade do que ele tinha. E com pedágios, ele gastou 2/5 do restante. Vou colocar aqui 2/5 do resto. E ainda com alimentação, ele gastou R$ 70. E devolveu ainda à empresa, ele devolveu 1/8 do total recebido. Então, 1/8 do total. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Com combustível, ele gastou metade do total, do que ele tinha, né? Metade do total. Depois, com pedágios, 2/5 do que sobrou daqui de cima. Aí, gastou mais R$ 70 com alimentação e devolveu ainda 1/8 para a empresa. Aí, a pergunta é: o valor total gasto por Gabriel nessa viagem foi igual? Então, vamos lá. Vamos pensar assim. Ele tinha um valor aqui. Desse valor que ele tinha, ele gastou metade. Então, vou colocar aqui. Ele gastou metade com combustível, que é essa metade aqui. Sobrando ainda essa outra metade. Quando chegou para pagar o pedágio, ele gastou 2/5 do resto, que é essa outra metade aqui, que eu vou pintar de azul. Então, quando ele chegou no pedágio, ele pagou 2/5, ele gastou 2/5 do resto, que é essa outra metade aqui. Lembrando multiplicação de fração, eu posso simplificar. Por 2, 1. Por 2, 1. Então, essa fração aqui, no final, vai ficar 1 vezes 1, 1. 5 vezes 1, 5. Eu sei que, com pedágio, ele gastou 1/5 também do total. Por que eu sei que é 1/5 do total? Porque esse 1/2 é esse 1/2 aqui azul, que é 1/2 do total. Logo, 2/5 de 1/2 do total dá 1/5 do total. Legal. Então, que conta que eu faria agora para saber quanto que ele gastou com combustível e pedágio? Se você pensou numa adição, você acertou. Então, eu teria que adicionar essa fração 1/2 com essa fração 1/5. Eu vou fazer essa continha aqui em cima. Então, para saber o que ele gastou com combustível mais pedágio, eu vou adicionar a fração 1/2 mais a fração 1/5. Somando essas duas frações, eu vou fazer o MMC de 5 e 2, que dá 10. Se você não lembra, o MMC é o mínimo múltiplo comum de 2 e 5. Vamos fazer aqui do ladinho, tá? Para que a gente não tenha dúvida.
Dá por 2 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1, desço esse 5 porque não dá para dividir, dá por 5, aqui dá 1, 5 por 5 dá 1, 2 vezes 5, 10. Então, né, eu tenho que multiplicar esses dois aqui, 2 vezes 5 dá 10, então o MMC é 10. Para transformar essas frações em frações equivalentes, eu tenho que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 10 dividido por 2 dá 5 vezes 1, 5. Mais, está aqui, 10 dividido por 5 dá 2 vezes 1, 2. Isso daqui dá 7 décimos. Então, olha só. Ele gastou com combustível e pedágio 7 décimos do total que ele tinha. E o problema fala que ele devolveu 1/8 do total. Então, olha que legal. Se eu somar esse 1/8 aqui com esses 7 décimos, o que eu vou ter? Esses 7 décimos aqui, o que eu teria? 7 décimos mais 1/8 daria o total que ele gastou, mais o total que ele devolveu. O que faltar dessa fração para dar todo o valor tem que ser esses R$70 aqui que ficou de fora. Então, estou somando as frações, tá? Então, essa é a ideia que eu vou usar para resolver nesse primeiro momento aqui. Então, eu vou somar 7 décimos, que é essa fração aqui de cima, mais 1/8 que ele devolveu. Vou fazer o MMC de 10 e 8, como eu fiz ali em cima, 10 e 8, que são os dois denominadores, né, para achar o mínimo múltiplo comum. Então, vou fazer aqui. Por 2, dá 5, dá 4. Dá para dividir ainda por 2. 5 não dá, eu vou repetir. Dá 2, ainda dá por 2. Aqui não dá. Aqui dá 1. Agora, dá por 5. Dá 1. Dá 1. Multiplicando esses valores, né, eu vou ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 é o MMC. Então, vou colocar aqui embaixo no denominador 40. Aí, vou fazer 40 dividido por 10 dá 4 vezes 7, 28. Eu divido pelo de baixo para achar qual é o fator multiplicativo, multiplico pelo de cima para manter a equivalência de fração. 40 dividido por 8 dá 5 vezes 1, 5. Então, vou somar aqui mais 5, que vai dar um total de 33/40 avos. Então, olha só, 33/40 avos representa tudo. Tudo o que ele gastou com o que sobrou. Quanto que falta para dar o inteiro? Tem que lembrar que o meu inteiro ele é representado pelo meu denominador, tanto no numerador quanto no denominador. Como assim, professor? Não entendi nada. Se o denominador é 40, significa que o meu inteiro foi dividido em 40 partes. Logo, o meu inteiro é 40/40 avos, tanto que 40 dividido por 40 dá 1. Se 40/40 avos, então, é o meu inteiro, era tudo que eu tinha, e eu, junto com o que gastei e devolvi, soma um total de 33/40 avos, o que eu não coloquei nessa fração é o 7/40 avos. Logo, qual que é a ideia? Logo, esses 7/40 avos equivale aos R$70. Como que eu faço para descobrir 1/40? Divido 70 por 7. Para descobrir 40 avos, que é tudo, multiplico por 10. Então, essa continha que eu vou fazer aqui. 70 dividido por 7 dá 10. 10 vezes 40 dá 400. Então, R$400 é tudo o que Gabriel tinha. Mas a pergunta é essa: quantos reais Gabriel tinha? Não. A pergunta é o valor total gasto por Gabriel. Aí, vamos pensar. Se ele devolveu 1/8, ele gastou o restante, que é 7/8. De quanto? De tudo que ele tinha. Então, eu vou colocar aqui.
Tudo bem? O valor gasto corresponde a 7/8, certo? Porque se ele devolveu 1/8 do total, ele gastou o restante, que é 7/8. Então, o valor gasto por Gabriel foi 7/8 de R$ 400. Tudo bem? Posso simplificar. Por 8 dá 1, por 8 dá 50. 7 vezes 50, R$ 350. 350 reais seria a resposta alternativa C. É quanto que o Gabriel vai gastar nessa viagem. Tudo bem? Então, essas são as ideias. Eu vou resolver também para você através de uma equação, tá bom? Aí você vê o que você acha mais simples e mais fácil. Se Gabriel recebeu x, então, se eu pegar tudo o que ele recebeu e tirar todo o valor gasto, tudo que ele gastou, tem que dar o que ele devolveu. Vamos pensar, então, nessa equação. Gabriel recebeu x. E quanto que ele gastou? O problema fala que ele gastou metade do que ele tinha. Então, vou colocar aqui. Ele gastou metade do que ele tinha, x dividido por 2. Gastou com combustível. Depois, ele gastou mais 2/5 do que sobrou. Então, ele gastou mais 2/5, que está aqui, do que sobrou, do restante. E o restante é x meios. Então, 2/5 de x meios. Depois, ele gastou mais R$ 70. Isso dá tudo o que ele gastou. Logo, vai sobrar aqui, que o problema fala, 1/8. 1/8 de x, é x dividido por 8, do valor recebido. Então, essa equaçãozinha aqui que nós vamos resolver, tá bom? Para ficar mais simples, eu vou simplificar 2 por 2. Posso fazer isso porque é uma multiplicação, tá? Então, ficaria x menos. Aqui, x meios positivo multiplicado por menos 1 vai ficar menos x meios. Menos com mais também dá menos, certo? X dividido por 5, x dividido por 5, menos com mais também fica menos, 70, igual a x dividido por 8. Legal? Tem que fazer o MMC de todos esses valores, de todos os termos. Lembrando que os termos são separados pela adição e subtração. Tem que fazer o MMC desses valores, que são separados por todos os termos aqui. Então, vou fazer o MMC de 2, 5 e 8. O MMC de 2, 5 e 8 dá para dividir por 2. Aqui fica 1, aqui fica 5, aqui fica 4, ainda dá por 2. 1, 5, 2, ainda dá por 2. 1, 5, 1, dá por 5, 1, 1, 1. Legal? Então, vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5, 40. Então, 40 é o MMC. Então, vou colocar aqui, ó, 40, aqui embaixo. Vou pensar. Vou transformar essas frações todas em frações equivalentes. Eu tenho também uma igualdade. Tá? E no segundo membro, eu também vou colocar o 40, para a gente não ter dúvidas. Aí, eu vou pensar, 40 dividido por 1 dá 40 vezes x, dá 40x.
menos 40 dividido por 2 dá 20 vezes x, 20x, menos 40 dividido por 5, 8 vezes x, 8x, menos 40 dividido por 1. Tem um outro 1 aqui, denominador, quando não tem nada é 1. 40 dividido por 1 dá 40 vezes 70. Vou fazer a continha aqui, né? 70 vezes 40 dá 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 7, 28. Dá 2.800. Só que vai ficar apertadinho aqui, 2.800. Então, vou apagar aqui, ok? Vou colocar aqui os 2.800, que a gente sabe que é negativo. 2.800. Vou colocar de novo o sinal da igualdade. Vou apagar aqui para não ficar confuso, essa pontinha aqui, e vou continuar. 40 dividido por 8 dá 5 vezes x, 5x. Então, está aqui. Se nos dois membros, dos dois lados, eu tenho denominadores iguais, certo? Significa que esse 40 aqui, para tirar ele daqui, eu posso dividir ele, né, dos dois lados. Então, eu vou simplificar esse 40. Simplifiquei o 40. Simplificando o 40, o que sobra? 40 menos 20x menos 8x, 40 menos 20x dá 20x. 20x menos 8x dá 12x. Então, vai ficar aqui no primeiro membro 12x menos 2.800 igual a 5x. Vou continuar a conta aqui em cima, tá? Tem que tirar esse 5x daqui, então passo ele subtraindo, subtrai do outro lado. O que sobra aqui é 2.800. 12x menos 5x dá 7x, que é igual a 2.800. Logo, x é 2.800 dividido por 7. 2.800 dividido por 7 dá 400. 400 reais é x. E o que nós chamamos de x mesmo? X é o que ele recebeu, que é esse valor aqui. Mas a pergunta não é quanto que ele recebeu, né? Mas quanto que ele gastou. Aí eu volto na mesma ideia. Se ele devolveu 1/8 do valor que ele tinha, ele gastou 7/8 de x. O valor gasto, vou colocar aqui, gastou 7/8 de 400. Por 8 dá 1, por 8 dá 50, 7 vezes 50, 350 reais. Então, essa daqui é a resposta que ele está procurando. Então, vou tirar até esses tracinhos daqui, para não ficar confuso, que a resposta certa é a alternativa C. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Eu tenho as duas formas de resolver, escolha a que você acha mais simples para você, mas em todas elas eu tenho que saber, tá? Nesse caso aqui, fração, entender bem fração e equação, se eu escolher esse caminho. Beleza? Bons estudos, vamos firme, adiante, que a gente vai conseguir finalizar isso daí. Valeu?